Piracicaba, alô Brasil! Começa mais um Néder especial de hoje aqui na tela da TVR e nós vamos trazer para você as informações, as entrevistas, os depoimentos, as imagens, tudo o que aconteceu no Simpósio Internacional de Odontologia Professor Wilson Salum, evento sediado no Espaço Beira Rio, em Piracicaba. 50 anos de vida acadêmica do professor Wilson Salum. Um simpósio que trouxe a presença de 14 estados brasileiros, 120 municípios e mais de 300 inscritos. Sucesso absoluto. Tivemos as atrações internacionais dos Estados Unidos, da Suíça. Olha, imperdível. Você que não esteve lá vai ter a oportunidade de ter a partir de hoje aqui no nosso Néder Especial os detalhes a respeito deste simpósio. E você que esteve lá vai ter a oportunidade de rever as principais situações que foram colocadas ali para todos que tiveram a grande experiência e o privilégio de participar do Simpósio Internacional de Periodontia Professor Wilson Salum, 50 anos dedicados à vida acadêmica. Parabéns, professor Wilson Salum, com muito brilhantismo, pautando uma carreira impecável e agora dividindo ainda mais saber e conhecimento com todos aqueles que estão aí no caminho para melhorar cada vez mais a saúde bucal do Brasil e do mundo. Fique ligado, fique ligada, começa agora a primeira parte desta reportagem do Simpósio Internacional de Periodontia Professor Wilson Salum, aqui no Néder Especial. Vamos lá. O professor Rui Vicente Oppermann é reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está aqui em Piracicaba especialmente para esse evento. Primeiramente, prazer em recebê-lo aqui em Piracicaba, professor, tudo bem? Prazer é meu, estou aqui muito honrado pela celebração que me convidaram de um grande amigo, de uma grande autoridade da odontologia do país e internacional, que é o nosso amigo Wilson Salum. Que tem uma amizade muito grande com o senhor, uma relação aí de muita história positiva. Olha, é uma amizade construída nas diferenças, que talvez seja o melhor tipo de amizade, porque nós tínhamos visões diferentes, pela formação diferente que tivemos, mas logo eu aprendi com ele que a diferença não pode afastar as pessoas, mas sim aproximar. Ele sempre foi muito respeitoso, muito fraterno, e todas as discussões nos levaram a construir uma amizade que dura até hoje. E eu o admiro muito por isso. Professor, um simpósio como esse, o senhor que é uma pessoa que conhece bem o meio acadêmico, é difícil de se projetar, de se planejar, e hoje se percebe êxito total no resultado obtido, né? Olha, eu estou muito agradavelmente impressionado, está absolutamente lotado. E não só a parte acadêmica, mas também a própria abertura oficial, que normalmente as pessoas fogem, né? Aqui estava todo mundo em peso presente para ouvir o Antônio Wilson Salum falar. Eu acho que isso mostra a capacidade que ele tem de trazer as pessoas para a volta de si. Ele sempre foi uma pessoa muito dada, muito comunicativa, sempre deu espaços, especialmente para os jovens.
e agora que estão retribuindo, vindo aqui para homenageá-lo de todo o país. Tem gente de Manaus até Bagé, no Rio Grande do Sul. Que mostra a credibilidade ou a história de Piracicaba também, afinal de contas, aqui é um berço da odontologia, né? De fato, até na minha fala eu disse que o programa de pós-graduação que o Salum criou é um farol para todos nós. Isto é, nós olhamos e nos orientamos pelo que acontece aqui em Piracicaba. A odontologia de Piracicaba é realmente um nível de qualidade nacional e internacional, e na área da periodontia certamente foi o Salum que construiu hoje, com esse grande grupo de colegas que trabalham com ele, de ex-alunos e de pessoas que o admiram, que gostam de trabalhar com ele, não só de Piracicaba. Ele tem trabalhos com outras áreas em outras cidades, portanto mostra essa capacidade que é a importante de trazer as pessoas para que, crescendo juntos, possa crescer melhor. Professor, quero aproveitar a oportunidade para lhe perguntar sobre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma bandeira da educação nacional, realmente uma referência para todo o nosso país. Olha, a URGS ela é uma grande universidade. Entre as federais, nós estamos, de acordo com o MEC, em primeiro lugar, por conta da nossa graduação, da nossa pós-graduação. Temos uma área de pesquisa, tecnologia e inovação muito forte e uma presença internacional também muito marcante. Claro que hoje estamos vivendo uma crise econômica muito forte, uma recessão que levou a uma política de restrição orçamentária. Mas isso é um desafio para a gente também, porque aí se trata de buscar novas oportunidades em áreas que normalmente a gente não busca. E é isso que a gente tem feito. O reitor, ele é um escavador de oportunidades para a sua universidade. Prazer em conhecê-lo pessoalmente. Sucesso, êxito total no seu trabalho. Muito obrigado, prazer, uma felicidade, e ratifico o grande valor que o professor Salum tem para o mundo brasileiro da odontologia, e Piracicaba está de parabéns pelo ilustre cidadão que vocês têm aqui. Olha, vou conversar aqui com o diretor da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, FOP Unicamp, o professor Guilherme Elias Peçanha Henriques, presente nesse evento aqui, um simpósio que para a odontologia é um marco, né, professor? Boa noite. Boa noite, Alexandre, um prazer enorme falar com você. Sem dúvida alguma, é um marco, um evento de grande porte da área de periodontia, que homenageia o professor Salum. São 50 anos dedicado a essa importante área da clínica odontológica. Traz aqui hoje pessoas de atuação em todo cenário nacional e internacional, profissionais dedicados, professores, alunos de pós-graduação. Mostra claramente a importância do professor Salum, a importância de Piracicaba para a odontologia, para a periodontia. Muitos dos profissionais que aqui estão são ex-alunos da FOP, ou o foram na graduação, ou foram na pós-graduação, e o professor Salum participou da formação de praticamente todos esses profissionais que aqui estão hoje. Mostra que Piracicaba é realmente hoje o polo da odontologia brasileira, e o professor Salum faz parte desta importância que a FOP assumiu nestes 60 anos de existência, não tenha dúvida disso. Agora, nesse momento de crescimento da nossa faculdade aqui em Piracicaba, de expansão, novidades sempre sendo registradas, esse simpósio vem a culminar com um momento de efervescência, né, das discussões em torno da odontologia, especialmente a questão da periodontia. De novo, o Brasil olha com olhos positivos para a nossa cidade. Não tenha dúvida disso. A FOP
ela sempre foi uma instituição de destaque na formação de cirurgiões dentistas e hoje ela é a principal instituição que forma pós-graduandos, sejam mestres, sejam doutores, e é o centro da pesquisa odontológica. Para se fazer um mestrado, para se fazer um doutorado, esse aluno precisa obrigatoriamente fazer uma pesquisa. São pesquisas publicadas nos mais diversos países. Isso atrai cada vez mais pesquisador, cada vez mais profissional dessa área, e um evento desse traduz exatamente a importância da cidade, culmina e vai ao encontro do crescimento da FOP, do crescimento de área da FOP, dos resultados alcançados nos rankings, nos resultados alcançados nas avaliações de órgãos externos. Então, realmente, eu diria que 2018 estamos no auge destes 60 anos de existência. Prazer mais uma vez falar contigo, viu? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço, Alexandre. Professor, conversando com a gente, professor Guilherme Elias Peçanha Henriques, diretor da Faculdade de Odontologia de Piracicaba. O professor Carlos Marcos Tarkeltaub vai conversar agora com a gente. Tem uma história bonita de amizade, de engajamento na vida do professor Salum. Hoje o professor veio de Israel especialmente para esse evento. Conta um pouco essa história, essa ligação do senhor com o professor Salum. Essa ligação, na verdade, começou em 1973. Tinha o jogo Interbicho, interalunos, interprofessores, e na partida de futebol, eu, franzino, nos meus 19 anos, fui dar uma de bacana, joguei a bola de um lado, ele deu passeio para o outro, eu caí no chão de cara. Dali para cá ficou uma amizade muito grande. Fizemos filme Super 8, na época que não tinha toda essa tecnologia. Depois eu resolvi fazer a especialização. Fiquei 1 ano e meio estudando aqui. Quando eu terminei, ele me convidou para ficar como professor convidado. Estive aqui com ele por 15 anos e parei porque a gente acredita numa entidade divina e por um mero acaso houveram alguns imprevistos meus pessoais e eu conversei com ele na maior tranquilidade e paramos de vir à faculdade. Mas a amizade continuou, ele me deu total apoio quando eu resolvi ir para Israel, porque eu queria revalidar meu diploma lá, e eu sou de um tempo que a faculdade era tudo em papel, então tinha que achar no arquivo morto da universidade. Ele se prestou em auxiliar o amigo em achar essa documentação. E conversamos inicialmente, toda semana ele me ligava via Skype, mais recentemente por WhatsApp, que é uma novidade. E mantemos um relacionamento bom. Quando chegou em janeiro, ele me mandou o convite e eu logo perguntei para ele, eu vou. Respondi a ele, eu vou, veja para mim quanto custa o hotel. Não, você fica na minha casa. Então eu estou hospedado na casa dele, estou com ele desde ontem. Somos assim, irmãos gêmeos. E uma pessoa que sempre me orientou, tudo que eu aprendi devo a ele. A história que ele contou do meu pai é verdadeira, que meu pai foi o primeiro paciente aqui da FOP. O primeiro implante que ele fez, e aliás o primeiro implante da FOP foi do seu pai. Foi ele que fez no meu pai, eu era o assistente dele na cirurgia. E aquilo que ele falou é verdade, e meu pai tomou a medicação, e
depois fizemos a prótese dele. Meu pai morreu com 85 anos, teve um derrame, com os implantes na boca e tudo uma maravilha. Então eu não podia deixar de vir para cá. Na hora que eu recebi o convite, eu olhei para minha esposa, ela falou, vai, porque ela sabe que a gente tem um ótimo relacionamento. Então, essa é a nossa história. Não quero nenhum amigo melhor que esse, porque melhor que esse eu não vou achar. Uma história bonita que retrata muito essa bonita tradução do que é a amizade, do que é a história real das pessoas. Que é ele como pessoa, como professor, como amigo, porque eu acredito que poucas pessoas iriam fazer o que ele fez por mim, não só no campo acadêmico, de me abrir as portas por 15 anos, porque eu quis 15 anos, senão eu poderia estar até hoje na faculdade, me ajudar com as documentações, falar comigo mais do que familiares falam comigo. Então, ele continuou sendo amigo. Ele continuou sendo amigo e até hoje somos amigos. Então, a relação é muito forte mesmo. Eu só tenho a agradecer e desejar a ele muitos e muitos anos de vida. Assim como a mim ele ajudou, acredito que ele deva ter feito para muitas outras pessoas e acredito também que ele faça de coração sem ficar, vou cobrar um dia, vou fazer isso. Não, ele faz de amor próprio, vem de dentro dele isso. Então, sempre vai contar comigo, ele sempre vai contar comigo. Professor, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Um grande abraço. Obrigado, estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Olha, o professor Dr. Rodolfo Candia Alba Júnior conversando com a gente. O senhor é da Conexão Implantes, é isso? Isso mesmo, Conexão Sistemas de Prótese. Começou aqui em Piracicaba a sua abnegação pela odontologia como estudante formado aqui pela FOP. Com muito orgulho. Realmente a FOP é alguma coisa que a gente traz do coração, né? E foi um prazer poder participar da minha graduação aqui. E coincidentemente estar aqui hoje, nos 50 anos do professor Wilson Salum, que é uma unanimidade para todos nós, né? Alunos e não alunos profissionais de odontologia, mas estar aqui no Beira-Rio, porque no meu último ano de faculdade, em 1980, como era o meu último ano de faculdade, eu participei da jornada acadêmica, onde a faculdade convidou os primeiros implantodontistas no Brasil, Davi Serson, Orlando Meira Cardoso, e eu fui contagiado naquele exato momento aqui nesse ambiente, por estar dentro da FOP, da Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Então, a minha estima, meu amor pela faculdade é pela graduação que eu tive e também me abriu os horizontes para hoje eu estar empresário. Eu não imaginava isso. Eu entrei na implantodontia com o intuito de dar soluções, né, protéticas para os pacientes que precisavam, né, pelas próteses removíveis. E aí achei uma missão dentro disso tudo e acabei constituindo hoje a maior empresa nacional no Brasil, é a Conexão Sistema de Prótese, né? Com 11 mil metros quadrados de indústria, com 30 engenheiros, 300 funcionários, 15 patentes, e estou aprendendo todo dia, toda hora, com vontade e apoiando a universidade, apoiando aqui a Unicamp, depois quando eu pude na área de mestrado, de especialização, fortemente com o professor Salum na periodontia, porque a oportunidade do estudo e da pesquisa aqui na nossa universidade é muito grande, a seriedade, né? Então, sempre que pude, estive aqui também, trazendo oportunidade para desenvolver os estudos, né? Então, assim, é uma gratidão muito grande que eu tenho. Quero agradecer aqui em público, não só ao Salum, né? Ao Néder, ao Nascimento, né? Ao Bozo, ao Vail, né? A gente vai lembrando todos os professores que são minha formação. Como disse o Salum hoje, são minha referência.
Então eu sou o que sou, pude ser, graças ao respeito, à moral que eu aprendi aqui e os conhecimentos científicos que eu aplico até hoje. Sou muito grato ao professor Salum, em especial nessa noite, que sabe minha admiração, meu amor, meu carinho por ele e por toda a família da FOP, que sinceramente faz parte do meu coração. E cada vez que eu estou aqui, eu me sinto e gosto de me sentir aluno, somente aluno, porque é muito bom ser aluno, é muito bom ser filho e é muito bom ter uma família, como disse o Salum. E nós temos uma família. Obrigado, Salum, obrigado a todos os professores da FOP, obrigado. Professor Eloir Passanese, presente hoje aqui. O senhor que tem uma história de relação com o professor Salum. O senhor foi professor do doutor Wilson Salum, foi isso? Não, na realidade eu não cheguei a ser professor do Salum, sob o ponto de vista exato da palavra. Mas o Salum assistiu muitas aulas minhas em cursos que a gente dava, tanto nas associações quanto a convite dentro da própria faculdade. E o senhor sempre foi uma inspiração para ele revelou isso no discurso dele. Pois é, foi uma grata surpresa ouvir o Salum falar que eu fui um exemplo para ele. Porque isso demonstra, de um lado, a complementação de uma vaidade pessoal de um professor, que é ver que ele pôde influenciar pessoas a seguirem o seu exemplo. Mas, por outro lado, foi uma satisfação maior ainda ver que uma pessoa do nível do professor Antônio Wilson Salum, que nós devemos pronunciar com letras maiúsculas, sentiu-se inspirado naquilo que eu apresentava. E hoje eu me sinto gratificado em saber que agora eu passo a funcionar como aluno dele, uma vez que ele cresceu em um nível extraordinário na sua vida científica. Professor, o senhor esteve em Piracicaba, depois esteve também atuando em Bauru, é isso? Não, na realidade eu estive e estou em Bauru, mas de Bauru, como eu ingressei um ano antes que o Salum na carreira universitária, e dentro das condições específicas da nossa faculdade, eu acabei galgando os degraus da carreira antes do professor Salum. Então eu acabei vindo a Piracicaba a convite do departamento para servir como membro de banca examinadoras do concurso desses nossos amigos, desses nossos caros amigos. Olha, um prazer conhecê-lo pessoalmente, sucesso e leve aí a nossa amizade. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês, comentando sobre o professor Antônio Wilson Salum, que é uma das maiores personalidades que a periodontia do Brasil já teve e que demonstrou, dentro da sua carreira universitária, um tino administrativo de tal ordem que ele conseguiu elevar o nome da Faculdade de Odontologia de Piracicaba aos píncaros da glória dentro da nossa odontologia nacional. Então vocês estão de parabéns por poder contar com uma pessoa desse nível tão elevado. Obrigado, professor. Aqui com a professora doutora Luciana Maquion Shadox, que é a palestrante, uma das palestrantes internacionais desse simpósio. Tudo bem, Luciana? Tudo jóia. Você veio dos Estados Unidos, conta um pouquinho como é que está a sua carreira lá. Tá
ótima. Eu estou na Universidade da Flórida faz 14 anos. Eu fui para lá num doutorado sanduíche. Eu era orientada do professor Enilson Salum, mestrado e doutorado, e aí eu fiz doutorado sanduíche lá. Depois voltei para um pós-doutorado, nunca mais voltei. Fui contratada em 2006, estou lá desde 12 anos como professora lá. E agora, recentemente, fui contratada pela Universidade de Kentucky, em Lexington. Estou indo para lá em julho, novos desafios, né? Mas tudo ótimo, graças a Deus. E você é formada aqui em Piracicaba na FOP, é isso? Sim. Teve o professor Salum como mestre também ou não? Sim, não só. Tive o professor Salum, tive a honra de ter o professor Salum, não só como professor, mas também como diretor. Na minha época de graduação, ele foi diretor da nossa faculdade por 4 anos. Então eu experienciei o professor Salum como professor, como diretor, e depois no mestrado e doutorado como professor de especialização em periodontia. Então o professor Salum teve vários papéis na minha vida e eu me sinto muito honrada por isso. Estou muito feliz. Muito bacana, viu? E hoje, como é que você avalia esse simpósio? A quantidade de adesões, de presença de pessoas inscritas, de palestrantes de alto nível, debatedores? Fantástico, fantástico. Eu estava bem emocionada quando eu recebi o convite do professor Enilson para vir falar, porque o professor Salum é muito querido para a gente, a FOP é muito querida para mim, para minha vida, minha carreira acadêmica não seria o que é hoje sem a FOP, sem a periodontia da FOP. Então, quando eu cheguei e fui convidada e vi os nomes dos palestrantes na programação, palestrantes de alto nível da periodontia brasileira, eu fiquei muito honrada de fazer parte da chave e da programação. E quando eu cheguei na sala e vi o tanto de cadeiras disponíveis e que todas elas estavam cheias, eu fiquei assim muito feliz, porque de ver que todos estão lá para homenagear. E não só isso, o reencontro dos nossos colegas de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, isso para mim não tem preço, né? E com certeza o professor Salum foi assim uma homenagem, acredito que seja muito grande. Isso não tem preço. Então acho que foi muito legal. Tá muito bom o evento, foi só o primeiro dia hoje. Eu espero que a minha palestra de abertura tenha sido interessante do ponto de vista clínico e científico para os participantes, mas a mesa redonda que veio a seguir foi fantástica, na minha opinião. Discussões muito boas, alto nível, e eu gostei muito. Estou gostando muito. Parabéns pelo sucesso e por estar aqui hoje dando um exemplo de grande participação na história da odontologia internacional, porque você saiu da FOP, né, e acabou aí conseguindo uma grande ascensão a nível internacional. Isso para Piracicaba é de uma alegria tremenda, realmente. Eu fico muito feliz. Eu acho que eu não conseguiria ter a mente científica que eu tenho hoje se não fosse a preparação da FOP, da iniciação científica que eu tive dentro da periodontia durante minha graduação e o papel dos meus mentores de iniciação, de pós. Eu acho que foi essencial para onde eu estou hoje. Eu sou muito grata. A minha educação foi fantástica. Estou muito grata. Muito honrada de estar aqui. Obrigado. Viva Salum. Viva.
Olha, eu vou conversar com o professor Dr. Wilson Sendic, que é professor titular da disciplina de Periodontia e Implantodontia, livre docente em Implantodontia pela Unicamp, doutor em Periodontia e mestre em Odontologia pela Faculdade de Odontologia da USP e coordenador do mestrado em Implantodontia na Unisa. Desenvolveu hoje no debate o tema reconstrução óssea periimplantar. Professor, prazer tê-lo aqui, tudo bem? Muito bom ver, muito prazer estar aqui contigo. E hoje, um momento de muita importância e relevância para a periodontia, um debate que foi bastante importante e de muito conhecimento para quem esteve aqui participando. Um momento de muita importância na odontologia pela relevância que o Salum representa no cenário científico brasileiro. Dentro desse seminário que nós estamos fazendo para comemorar os 50 anos de docência do professor Salum, o tema de hoje é um tema relevante que se refere ao futuro, ao ganho dos tecidos ósseos perdidos durante uma vida. E hoje a tecnologia também está a serviço de uma resultabilidade mais importante, mais bem adquirida? Toda a tecnologia, na realidade, ela é voltada para resolver o problema do paciente. É uma tecnologia voltada ao paciente. Portanto, o que se pretende é uma reconstrução mais fácil, mais rápida e de menor custo, para devolver ao paciente o que ele perdeu do seu tecido ósseo durante toda uma vida. Esse tecido ósseo é perdido pela idade, por avanços naturais de degeneração? Ele é perdido basicamente por atrofia do rebordo nos lugares onde você perdeu o osso. Ele é perdido por doença periodontal, a periodontite que consome o osso do paciente. E o T-osso é importante. T-osso é importante porque o osso é a base da colocação do implante. Eu só posso colocar implantes, que é uma forma muito interessante de se reabilitar o paciente, nos lugares onde ele tem um mínimo de osso. Pacientes que não têm esse mínimo de osso não podem colocar implante, o que é ruim. Colocar implante é o objetivo para quem não tem dente. Portanto, num seminário como hoje, que nós discutimos forma de formar osso, maneiras técnicas de neoformar esse osso, é bastante relevante para o paciente. Essa questão, esse sintoma, o paciente começa a perceber durante a vida? Quais as principais situações? Então, os principais sinais e sintomas que o paciente tem que ele está perdendo osso é no lugar onde ele tem dente, a gengiva começa a sangrar, a gengiva começa a incomodar, eventualmente a coçar, os dentes paulatinamente vão ficando mais amolecidos, mais moles, e o paciente sente que está perdendo o dente. Quando ele já perdeu o dente, os maiores sintomas de perda de osso são o achatamento e o encurtamento do rebordo ósseo desdentado. É assim que ele percebe que o osso está atrofiando. E aí já tem que tomar providência urgente, né? Na realidade ele já deveria ter tomado uma providência a partir do momento lá atrás que a gengiva sangrou. Porque aí o tratamento seria muito mais rápido, muito mais barato, Néder, e muito mais eficaz. Sangramento já é um sinal que algo está errado. E é um sinal importante para o paciente que alguma coisa está errada na gengiva dele. Esse é o primeiro alerta. É o alerta que ele deveria procurar uma ajuda profissional no seu cirurgião dentista. Doutor Sendic, para finalizar a nossa conversa, queria que o senhor fizesse uma avaliação desse seminário que realmente mobilizou todo o país. A gente tem aqui representantes das mais diversas regiões do Brasil aqui em Piracicaba. Você falou muito bem, mobilizou o Brasil inteiro. Nós temos aqui uma plateia de 400 pessoas. Essas 400 pessoas congregam a elite, a nata dos periodontistas e dos implantodontistas brasileiros. Eu poderia te dizer, sem sombra de dúvida, que qualquer profissional que tenha alguma relevância ou estava aqui, ou não veio por ter um impedimento muito forte. Piracicaba acabou sendo a nossa meca deste fim de semana. Quer dizer, todos ocupados, todos com seus compromissos agendados, eles foram remanejados, foram desmarcados para que nós pudéssemos estar juntos discutindo esses temas tão relevantes. Perfeito. Professor Wilson Sendic, prazer em conhecê-lo pessoalmente.
Sucesso. Foi um privilégio, Néder, estar aqui com vocês. Um grande abraço. Olha, minha conversa aqui com o professor Dr. Márcio Casati, professor titular da disciplina de periodontia na Universidade Paulista, professor titular da área de periodontia na Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Unicamp, a nossa FOP, e hoje falou sobre o tema regeneração periodontal, reflexões, realidade e expectativas. Primeiramente, sucesso, né, professor? Esse evento, esse simpósio, eu acho que preencheu todas aquelas expectativas, não é isso? Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, eu acredito que tem até superado as expectativas, uma vez que o evento muito bem organizado, por a equipe da VM, e nada mais do que muito merecido para o professor Salum, que é um ícone da periodontia, um ícone da odontologia, que sem dúvida nenhuma marcou a vida de muitas pessoas. Então já era esperado esse público, mas o clima do evento está muito favorável, muito bom, com discussões científicas de alto nível, uma confraternização entre ex-alunos, colegas, professores. Sem dúvida nenhuma, um sucesso total o evento. O tema regeneração periodontal abordou basicamente qual área, qual aspecto? O tema foca justamente na regeneração dos tecidos que foram perdidos em decorrência da doença periodontal, né? O dente ele é circundado por estruturas que o suportam e que, na decorrência do problema periodontal, da doença periodontal, esses tecidos são perdidos. O osso é perdido, é reabsorvido e o dente pode vir a ter aí, então, a perda da sua função. O tema da palestra é justamente foi sobre as técnicas que visam essa regeneração, ou seja, a nova formação, a formação novamente daqueles tecidos que foram perdidos por conta da doença periodontal. E hoje nós tivemos aqui a informação das novas técnicas também, né? Tecnologia, ela atende bem essa demanda, professor? Houve um avanço enorme nesse tratamento periodontal? Sim, houve um crescimento nesse setor aí que busca a regeneração periodontal, mas ainda está aquém do que nós, clínicos e pesquisadores, gostaríamos. Então, embora tenha tido um avanço significativo, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente ainda precisa buscar novas tecnologias, buscar novos tipos de materiais e procedimentos, porque essa regeneração ela não ocorre da maneira, da forma com que a gente gostaria que isso acontecesse. Eu acho que faltam ainda algumas informações para que a gente possa devolver para os pacientes todos esses tecidos que foram perdidos. Mas a prevenção seria o melhor caminho para se evitar as doenças periodontais? É uma das recomendações? Ficar atento a essas questões? Não tem a menor dúvida. Como em toda a área de saúde, eu acredito que a prevenção sempre é a melhor abordagem. É a abordagem mais eficiente, é a abordagem que traz melhor resultados para os pacientes. Dentro das doenças periodontais não haveria de ser diferente. É o que a gente tem mais estudos na literatura, mais respostas clínicas favoráveis, é justamente com a abordagem preventiva, que também foi abordado aqui no Congresso, em outros seminários e outras mesas redondas. Escovação tem a ver também? É o fundamento de todo o controle do biofilme, né? da placa bacteriana. Né? E muitas das pessoas têm que ter a plena consciência de que esse hábito está diretamente relacionado com a eliminação dos focos de infecção da boca. A gente tem que higienizar a escovação, realizar a higienização e a escovação diariamente da forma correta, justamente para a remoção dessas bactérias que causam a doença periodontal. Então, sem dúvida, é a chave do sucesso, é uma boa escovação e um bom controle da placa bacteriana. Fundamental. Tem gente que não aprendeu a escovar direitinho ainda, né? Sem dúvida, e esse é o nosso papel, né? Esse é o papel do dentista, esse é o papel do periodontista, levar e promover saúde para a população, para as pessoas, para os nossos clientes. Obrigado, professor. Um grande abraço, sucesso. Muito obrigado, um prazer.
Dr. Carlos Alberto Dotto vai conversar conosco, o professor doutor que trouxe a tecnologia dos implantes ósseo-integrados ao Brasil. Professor da USP, professor com currículo maravilhoso, presente nesse simpósio. Prazer em tê-lo aqui, professor. Prazer é todo meu. Eu gostaria muito de poder, nesse momento, ajudar a compartilhar a experiência que vocês estão tendo neste evento, para poder ajudar, enfim, mostrar o que houve na odontologia, que coisas importantes poderiam estar acontecendo daqui para frente, enfim, tudo que for útil para vocês. A área das questões relacionadas, essa área da periodontia, é uma área muito fascinante quanto à questão de prevenção, a questão dos cuidados necessários para manter uma saúde óssea na boca, enfim, é uma área muito ampla, né? A periodontia é uma especialidade que sempre se preocupou com a prevenção de uma das grandes doenças da boca, por sinal são só duas, não sei se vocês sabiam, nós temos cárie e doença periodontal. Das duas, uma não é doença. A cárie é, mas a doença periodontal é um mecanismo de defesa do organismo. Defesa contra o quê? Contra as bactérias que aí se instalam e não são cuidadas. A periodontia apareceu para ajudar a entender que existe essa relação das bactérias provocando a inflamação gengival, a gengivite, a periodontite e reabsorção óssea, até que os dentes se esfoliavam, caíam, que se chamava antigamente, 100 anos atrás, de piorreia. Piorreia, é. Essa é a história. Popularmente chamada. Popularmente piorreia. Essa era a história. Por quê? Porque ninguém cuidava de nada. Mas, na realidade, essa doença na gengiva equivale a uma unha encravada, que também não é uma doença. A unha encravada também é um mecanismo de defesa. Como um espinho na mão, não é uma doença, é um mecanismo de defesa do organismo que precisa ser controlada e evitada para que não aconteça. Então a prevenção levou à evolução dessa especialidade nossa que é a periodontia e que vem criando situações interessantíssimas para o desenvolvimento da saúde bucal, dental e gengival que tem as crianças de hoje. Hoje você nota que a maioria deles agora não tem cárie, não tem doença na gengiva. Você sabia, Neda, que a maioria dos alunos que estão se formando na faculdade de odontologia nunca tomaram anestesia? Não, é um fato interessante isso. Muito interessante. Por quê? Porque é um pessoal que não tem necessidade de tomá-la ou ter que sofrer o efeito do anestésico, porque ele não tem a cárie e nenhuma outra coisa na gengiva que possa necessitar. E o que se dá essa mudança de cenário? Acredito que é evolução da informação, internet, Google, Wikipedia e todas essas coisas, associados à divulgação maior que os meios de comunicação têm dado a essas doenças. A qualquer nível de revista, de programa de televisão, tudo isso somado levou ao desenvolvimento maior dessa especialidade. Os professores também ganharam outra formação. Meu tempo, quem tinha um olho era rei. Hoje tem muitos reis agora, porque tem muita gente boa, filhos de colegas, filhos de dentistas que já se formaram. É uma geração nova que está vindo. Temos esperança. De que a coisa mude. A internet, o senhor acha que tem contribuído positivamente para isso? Sem dúvida, porque o que a internet mais fez, e é importante, Néder, você entender, é que ela provoca no cliente a curiosidade dele ir saber do que é que está acontecendo, para saber se o dentista dele está sabendo o que está fazendo. Começou um questionamento maior. Interessante isso, né? É verdade. Vai saber se não está sendo enganado. Você tem um automóvel, você leva no autoelétrico, ele fala as bobinas que tem que ser trocadas, nos watts, você não sabe nada. Tá certo? Mas se você for à internet, você vai conseguir informações para questionar esses posicionamentos de profissionais, de prestadores de serviço em geral. Todos os prestadores de serviço te enganam. Você não entende nada, então é nesse que eu vou. Ou não? É verdade. Isso aí. Isso então, vale para toda a área. Toda a área. Quer dizer, eu acredito muito nisso. Professor, a questão da higiene, da limpeza dos dentes, da boca, hoje ainda os mais antigos sofreram muito com isso, né? O senhor acabou de dizer que agora tem uma nova consciência, pelo menos uma demonstração de luz aí no fim do túnel, mas as pessoas que já têm essas doenças periodontais, elas ainda
Geralmente quem tem consegue ajustar a limpeza, aprende a escovar, A pergunta é ótima. ou geralmente continua ali no descaminho? Isso é como alcoólatra. Consegue parar de beber? Alguns conseguem. É como o diabético, para de comer açúcar ou não para? Alguns sim, outros não. Limpeza de boca é uma de hábito, de conceito, não chega a ser um vício, como é o álcool e etc., o alcoolismo. Mas é difícil você mudar essa atuação do paciente no que diz respeito aos seus cuidados bucais. Eles acham que estão ótimos. Eles acham que estão maravilhosos. Não estão, porque nunca nenhum dentista antigamente ensinava direito. Os dentistas não davam essa informação necessária do que é a doença, quem provoca, o que é a bactéria, como ela se forma, como ela se adere, como eu devo fazer para remover escovaduras ou macias, fica aqueles mitos. Você entendeu? Hoje não, hoje já está bem clarinho, escovas macias, pode escovar gengiva, enfiar no vão dos dentes a gengiva. Você vai escovar os dentes, não escove os dentes, faça faxina bucal. Escovar não limpa, você escova e não limpa, faça faxina bucal. O que você quer da tua faxineira na tua casa? Você quer o máximo da limpeza possível. Não é passar a mão em cima do armário, não pode sair poeira. Você vai no consultório, passa o instrumentinho atrás do último dente, só sai sujeira. Quer dizer, está faltando o conceito de limpeza. E a motivação para isso. Então, com certeza eu garanto, o periodontista não pode ser mudo e nem gago. É uma especialidade que não permite a gagueira. Tem que ser claro. Claro, sim. Tem outras que não. Tratamento de canal, se ele for meio gago, não tem importância, porque ele vem com um papel, fala assim, olha, faz o canal de tal dente. Especialista vai lá, não precisa nem falar, pode ser mudo. Ele vai trabalhar, mas na área de periodontia tem que falar como nós estamos falando aqui, ó, motivando. Até ele está acreditando, até o cameraman está acreditando no que eu estou falando. Você entendeu? Não é por aí? É verdade. Tem que ser convincente e dar uma apertadinha psicológica na pessoa para ela se tocar, né? Senão não funciona. Não há modificação. Você consegue grandes resultados com isso. É simples, pelo amor de Deus. Eu não estou pedindo nenhum cálculo para mudar o destino da nave espacial. Não, é mais simples. É conceito de limpeza, faxina. Todos os cantos, não é quantas vezes. Não é quantas vezes, poucas vezes. Uma, duas por dia basta. Desde que bem feita. É isso, você limpa de fato. Entendeu? Professor, Simpósio Internacional, professor Wilson Salum, como é que o senhor avalia essa iniciativa, 50 anos de vida acadêmica do professor Salum, que o senhor conhece muito bem? Eu acompanhei a vida acadêmica dele porque eu me formei muito jovem, eu sou formado há 55 anos e em Campinas. Saí, fui ao exterior, fui à Argentina, me contatei com um grupo bom. Naquela época a Argentina tinha uma turma muito boa nas áreas de odontologia. Quando nós não tínhamos nem livro em português, estudávamos em livros de autores argentinos. Eu estudei livro argentino. Bom, daí para frente as coisas foram melhorando. Isso foi em 63 me formei, em 66 tinha voltado já com o doutoramento feito lá. E depois eu consegui reconhecer o meu título de diploma aqui, de doutor, na USP, onde eu me ingressei, que era uma novidade. Tinham dois doutores naquela época, o doutor Fábio de Moraes e o doutor Casati, que era que foi para Bauru. E eu depois era o terceiro doutor da brincadeira, um moleque, uma criança, eu nem sabia o que eu estava fazendo direito. Mas coincidências foram, né, da juventude. Bom, em 73, ou seja, uns 6, 7 anos depois que eu voltei, eu tive a oportunidade de ser chamado para participar da banca examinadora de doutoramento do Dr. Salum, que fazia aí, ele formou depois de mim, é mais novo que eu, um garoto, ainda que diga isso, Dr. Salum, um garoto. Nós tivemos a oportunidade, então, de começar a nos conhecer. O antigo professor que ele tinha aqui, que tinha o doutor Benedito de Campos Vidal na patologia, uma figura fantástica, né? Criamos uma amizade daí para frente, que é duradoura até hoje, e estou aqui hoje, viria de qualquer modo, até de cadeira de rodas, se fosse necessário, para estar assistindo, até para poder fazer uma entrevista como essa,
que eu acho importantíssimo. E outra coisa que eu acho, né, importante na vida é não perder o humor. Com certeza. O humor é tudo, salva qualquer situação. Então, talvez essa maneira brincalhona assim de falar, isso tudo ajuda a gente a vencer na vida, né? E então eu acompanhei, vi toda a sequência dele, estratosférica, né? Na área de pesquisa, e enfim, sempre no mesmo diapasão da periodontia que eu tive com ele. Era muito pessoal, muito íntimo essa relação. Entendeu? Era meu fornecedor de codeguin, depois você pode editar e cortar. Era meu fornecedor de codeguin, que é aquele salsicha italiano, que só eu achava aqui em Piracicaba, agora está faltando, não sei o que é. Então tudo isso se formou um amplo grau de amizade. Então este homem ele é merecedor de todo esse grupo que está aqui hoje reverenciando-o em função do seu desempenho científico. Não é de graça, isso custa caro. São horas e horas de trabalho. Hoje ele está dirigindo a revista do pério implante, do Haroldo, né, da Implant News, está com maior sucesso. Ele tem uma paciência que eu não tenho. Eu não daria muito para isso aí não, mas outras coisas a gente quebra o galho, você entende? Maravilha. Então essa é a nossa história. Professor Carlos Alberto Dotto, conversando conosco aqui no Simpósio Internacional Dr. Wilson Salum, a gente já volta. Professor Dr. Giuseppe Romito, ele é professor titular da cadeira de periodontia da USP e está presente aqui neste simpósio internacional que homenageia o professor Dr. Wilson Salum. Queria que o senhor falasse um pouquinho das suas expectativas quanto ao conteúdo. Foi realmente além do esperado, né, professor? Boa noite. Não podia ser diferente, foi muito além do esperado, né? Porque o professor Salum, ele formou uma série de pessoas que hoje despontam como os melhores da área de periodontia do Brasil e inclusive do exterior. Então não podia ser diferente a gente ter a qualidade que apresentou o dia inteiro hoje de cursos, palestras, foi realmente muito bom. E hoje se percebe a preocupação da população com a questão periodontal, mesmo sem conhecer os nomes cientificamente falados pelos profissionais da área, as pessoas hoje estão pelo menos preocupadas um pouco mais em evitar o tal do sangramento que acaba mostrando que algo de errado está acontecendo, né? Eu acho que isso tem passado por uma evolução. Antigamente as pessoas tinham como comum ter sangramento bucal. Como eu digo para os meus pacientes, se você tem na urina ou nas fezes, no dia seguinte você procura o médico. Antigamente não, você tinha o sangramento e nada acontecia, as pessoas tinham isso como rotina. Mas com a divulgação, com o trabalho que tem sido feito pela área de periodontia, acho que a população cada vez mais tem entendido que você ter um sangramento gengival é um sinal que alguma coisa está errada e que você precisa procurar ajuda em algum momento, apesar de não ter dor. Então eu acho que é uma mudança no comportamento da população. Professor, olha, é um prazer falar contigo, parabéns pelo trabalho, por todo esse desenvolvimento que se tem hoje na área da periodontia por causa de profissionais como vocês que estão aí pesquisando, aprendendo, ensinando, dividindo conhecimento com as pessoas. Muito obrigado, eu que agradeço. Boa noite.
encerra-se a primeira parte da reportagem do Simpósio Internacional de Periodontia Professor Wilson Salum, 50 anos dedicados à vida acadêmica. Amanhã, o Néder Especial traz a segunda parte desta reportagem. Durante esta semana, nós estaremos intercalando. Um dia, a primeira parte da reportagem, no outro dia, a segunda parte, para que você tenha em detalhes tudo o que aconteceu neste evento que, mais uma vez, enalteceu Piracicaba para o mundo. Fique ligado, fique ligada, tenha uma grande noite, até amanhã. Fique com Deus, tchau, valeu!